A interpretação do sonho, Sigmund Freud, parte 2. O material dos sonhos e a memória nos sonhos. Todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado de algum modo do que você experienciou, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho. Ao menos isso podemos considerar como fato indiscutível, mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente, como resultado de uma comparação entre ambos. É preciso, pelo contrário, procurar diligentemente a ligação, e em inúmeros casos ela pode permanecer oculta por muito tempo. A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da memória nos sonhos, e que, embora observadas com frequência, até hoje têm resistido à explicação. Vale a pena examinar essas características mais de perto. É possível que surja no conteúdo de um sonho um material que, no estado da vigília ou estando acordado, não reconheçamos como parte do nosso conhecimento ou da nossa experiência. Lembramos-nos naturalmente de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos nos lembrar o quando ou quando experimentamos isto na vida real. Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e nos sentimos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Então, finalmente, muitas vezes após um longo intervalo, alguma nova experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte do sonho. Somos assim levados a admitir que no sonho sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance da nossa memória enquanto estávamos acordados. Um exemplo particularmente interessante disso é fornecido por Dobrou, a partir da sua própria experiência. Ele viu em um sonho no quintal de sua casa, coberto de neve, e sobre ela encontrou dois pequenos lagartos semi-congelados. Tendo uma grande afeição por animais, os apanhou e os aqueceu, e os levou para um pequeno buraco onde ocuparam a sua alvenaria. Deu a eles algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, ele muito apreciava. No sonho, ele sabia o nome da planta. O sonho prosseguiu e, após uma direção, voltou os lagartos. Dobrou, viu então, para sua surpresa, outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia. Depois olhou ao redor e viu um quinto, e a seguir um sexto lagarto, que se dirigia para o buraco em seu muro, até que toda a estrada estivesse fervilhada com uma procissão de lagartos, todos se movimentando na mesma direção e assim por diante. Quando desperto, Dobrou percebeu que sabia o nome de pouquíssimas plantas, e samambaia não estava entre elas. Para sua grande surpresa, pôde confirmar o fato de que realmente existia uma planta com esse nome. Isso dificilmente poderia ser uma coincidência, e para Dobrou continuou a ser um mistério o modo como viera a conhecer o nome da samambaia em seu sonho. O sonho ocorreu em 1862. 16 anos depois, quando o filósofo visitava um dos seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas do tipo que são vendidas aos estrangeiros como lembrança de algumas partes da Suíça. Começou então a recordar-se de algo. Abriu o herbário e encontrou a samambaia do seu sonho, e viu o nome dela escrito em latim, abaixo da planta. Os fatos poderiam agora ser verificados. Em 1860, 2 anos antes do sonho com os lagartos, uma irmã desse mesmo amigo, em viagem de lua de mel, fez uma visita a Dobrou e trazia consigo um álbum que seria um presente dela ao irmão. Dobrou então deu-se o trabalho de escrever sobre aquela planta o seu nome em latim, ditado por um botânico. Um feliz caso, que tornou esse exemplo tão digno de ser recordado, permitiu a Dobrou rastrear mais uma parte do conteúdo do sonho, até a fonte que foi esquecida. Um belo dia, em 1877, aconteceu-lhe de pegar um velho volume de um periódico ilustrado e nele encontrar uma fotografia
memória de toda a procissão de lagartos com que sonhou em 1862. O volume trazia a data de 1861 e Dobrou-se lembrava de ter sido assinante da publicação deste seu primeiro número. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis durante a vida de Virgília é tão notável e de tal importância teórica que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns casos de sonhos. Mauri conta-nos como por algum tempo a palavra Mucidã volta e meia voltava à sua mente durante o dia, porém não sabia nada a respeito dela, a não ser que era o nome de uma pequena cidade da França. Certa noite, ele sonhou que conversava com alguém que dizia ter vindo de Mucidã e que ao lhe perguntar onde ficava isso, respondia ser uma pequena cidade do departamento de Dordogne. Ao acordar, Mauri não nutria nenhuma crença na informação que lhe fora transmitida no sonho. Soube por um jornaleiro, contudo, que a informação era perfeitamente correta. Nesse caso, a realidade do conhecimento superior do sonho foi confirmada, mas não se descobriu a fonte esquecida deste conhecimento. Jansen, em 1855, relatou um fato muito semelhante num sonho datado da época mais remota. A essa classe que pertence, entre outros, um sonho do velho Scarlinger, ou Ernings, que escreveu um poema em louvor de homens famosos de Verona. Um homem chamado Brunus apareceu-lhe num sonho e se queixou de ter sido desprezado. Embora Scarlinger não conseguisse lembrar de ter ouvido falar dele, escreveu alguns versos a respeito. Seu filho soube posteriormente em Verona que alguém chamado Brunus de fato morava ali e era famoso como crítico. O Marquês Harvey de St. Denis, criado por Vachild, descreve um sonho hipermnésico que tem uma peculiaridade especial, pois foi seguido de outro que completou o reconhecimento, que de início era uma lembrança não identificada. Certa vez sonhei com uma jovem de cabelos dourados, a quem vi conversando com a minha irmã, enquanto lhe mostrava um bordado. Ela me pareceu muito familiar no sonho e pensei já tê-la visto algumas vezes. Depois que acordei, ainda tinha seu rosto muito nitidamente diante de mim, mas era totalmente incapaz de reconhecê-lo. Voltei a dormir e a mesma imagem se repetiu em minha cabeça, mas nesse segundo sonho falei com a dama de cabelos louros e perguntei se já tivera o prazer de encontrá-la antes em algum lugar. É claro, respondeu ela. Não se lembra? No Plage Pornic. Despertei imediatamente e pude então recordar-me com clareza de todos os pormenores associados com a atraente visão do sonho. O mesmo autor conta como um músico seu conhecido ouviu num sonho certa vez uma melodia que lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois, foi ele que encontrou essa mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda assim não pudesse recordar-se de tê-la examinado algum dia. Sei que Myers publicou toda uma coletânea de sonhos hipermnésicos dessa natureza nas atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas infelizmente não tenho acesso a elas. Ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito tem em seu estado de vigília, mas não está ciente de as possuir. Em meu trabalho psicanalítico com os pacientes nervosos, do qual falarei mais adiante, tenho condições várias vezes por semana de provar aos pacientes, com base em seus sonhos, que eles de fato estão bem familiarizados com as citações e palavras observadas e que as utilizam em seus sonhos, embora as tenham esquecido durante a sua vigília ou quando estão despertos. Acrescentei mais um caso inocente de hipermnésia de um sonho, em vista da grande facilidade com que foi possível descobrir a fonte do conhecimento acessível apenas no sonho.
Um dos meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pediu um kotsuka enquanto se encontrava em um café. Depois de me contar isso, perguntou-me o que era um kotsuka, pois nunca ouvira falar desse nome. Pude responder-lhe que se trata de um licor polonês e que ele não podia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes. De início, ele não quis me dar crédito, mas alguns dias depois, após concretizar o seu sonho no café, notou o nome de um tapume da esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Eu mesmo já observei em relação aos meus próprios sonhos, até que ponto é uma questão de acaso descobrir-se ou não a fonte dos elementos específicos do sonho. Assim é que durante anos antes de concluir este livro, fui perseguido pela imagem de uma torre de igreja, de um desenho muito simples que eu não lembrava ter visto. Então, de súbito, reconhecia com absoluta certeza numa estação de linha férrea em Salzburgo. Isso ocorreu na segunda metade da década de 1890 e eu viajara naquela linha pela primeira vez em 1886. Em anos posteriores, quando eu já estava absorto nos estudos dos sonhos, a frequente repetição em meus sonhos da imagem do determinado lugar e da sua aparência inusitada tornou-se para mim um verdadeiro incômodo. Numa relação especial específica comigo, à minha esquerda, eu via um espaço escuro onde reluziam diversas figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança, a qual eu não queria dar crédito, dizia-me tratar-se da entrada de uma cervejaria, mas não consegui descobrir nem o significado da imagem onírica e nem a sua origem. Em 1907, eu por acaso estava em Pádua, que lamentavelmente eu não pude visitar desde 1895. Minha primeira visita àquela encantadora cidade universitária foi uma decepção, pois eu não pude ver os afrescos de Giotto na Madonna dell'Arena. Voltei do meio do caminho da rua que me levava até lá, quando fui informado de que a capela estava fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, resolvi então compensar isso, e a primeira coisa que fiz foi encaminhar-me para a capela da Arena. Na rua que conduz a ela à minha esquerda, e com toda a probabilidade no ponto do qual retornei em 1895, deparei com o lugar que tantas vezes vira em meus sonhos, com as figuras de arenito que faziam parte dele. Era de fato o acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes de onde os sonhos retiram material para a reprodução, material que em parte não é nem recordado nem utilizado nas atividades do pensamento quando estamos despertos, é a experiência da infância. Citarei apenas alguns autores que observaram e ressaltaram esse fato. Hildebrand citou em 1875: já admiti expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta às nossas mentes, como um maravilhoso poder de reprodução, fatos muito remotos e até mesmo esquecidos dos nossos primeiros anos de vida. E Strumpel, em 1877, mencionou: a posição é ainda mais notável quando observamos como os sonhos, por vezes, trazem à luz, por assim dizer, das mais profundas pilhas e destroços sob as quais as primeiras experiências da meninice são soterradas em épocas posteriores, imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas, inteiramente intactas e como um todo o seu vício original. E isso não se limita às experiências que criaram uma viva impressão quando ocorreram, ou que desfrutam de um alto grau de importância psíquica e retornaram depois em um sonho, com autênticas lembranças e com as quais as consciências da Virgília se regozija. Ao contrário, as profundezas da memória nos sonhos também incluem imagens de pessoas,
coisas e localidades e fatos que datam os períodos mais remotos em nossos tempos e que nunca tiveram nenhuma importância psíquica ou mais que um pálido grau de nitidez, ou que há muito tempo perderam ou teriam possuído de alguma coisa ou de outra, ou por conseguinte parecem inteiramente estranhos ou desconhecidos a nós. Portanto, para a mente que sonha, quanto para a mente que está acordada ou desperta, até que a sua origem mais remota tenha sido descoberta. Vogelti, em 1875, afirmou: é especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude aparecem nos sonhos. Os sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de pensar e que há muito tempo deixaram de ser importantes para nós. Como os sonhos têm ao seu dispor um material oriundo da infância, e dado que, como todos sabemos, esse material se acha resguardado em sua maior parte por lacunas em nossa faculdade da consciência e da memória, estas circunstâncias dão margem a curiosos sonhos hipermnésicos, dos quais mais uma vez darei alguns exemplos. Maury, em 1878, relatou como, quando criança, ia frequentemente a Morro, que era a sua cidade natal, a aldeia vizinha de Trillport, onde o seu pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, num sonho, ele se viu em Trillport e mais uma vez brincava na rua da aldeia. Um homem, envergando uma espécie de uniforme, se dirigiu então a ele. Maury perguntou-lhe como se chamava e ele respondeu com seu nome, Charles, e era um vigia da ponte. Maury despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão dessa lembrança e perguntou a uma velha empregada que estava com ele desde a sua infância se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. E ela respondeu, mas é claro, foi a resposta. Ele era o vigia da ponte quando seu pai a estava construindo. Maury forneceu um outro exemplo igualmente bem corroborado da exatidão de uma lembrança da infância surgida num sonho. O sonho ocorreu a um certo Monsenhor Francis, que quando criança vivera em Monte Britson. 25 anos depois de a partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família que não encontrara desde então. Na noite que precedeu a sua partida, sonhou que já estava em Monte Britson e que perto da cidade encontrou um cavalheiro, a quem não conhecia de vista, mas que dizia ser o Monsenhor, um amigo do seu pai. Monsenhor Francis sabia que, quando criança, conhecera alguém com aquele mesmo nome, mas em seu estado desperto não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou realmente em Monte Britson e achou o local que no sonho lhe parecera desconhecido, e ali encontrou um cavaleiro que reconheceu imediatamente o Monsenhor do seu sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que parecera em seu sonho. Nesse ponto, eu posso mencionar um sonho que eu mesmo tive, no qual o que tinha de ser reconstituído não era uma impressão, mas uma ligação. Sonhei com alguém que no sonho eu sabia ser o médico da minha cidade natal. Seu rosto era indistinto, mas se confundia com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem eu ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que ligação haveria entre esses dois homens. Entretanto, fiz à minha mãe algumas perguntas sobre este médico que remontava aos primeiros anos da minha infância e soube que ele tinha apenas um olho. O professor, cuja fisionomia se sobrepusera à do médico no sonho, também só tinha uma vista. Fazia 38 anos que eu vira o médico pela primeira vez, e ao que eu sabia, nunca pensei nele em minha vida ao estar desperto, embora uma cicatriz em meu queixo
pudesse ter me feito recordar suas atenções para comigo. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes da sua ocorrência, e isso parece ser uma tentativa de contrabalancear a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica ou fantasiosa pelas experiências da infância. Assim, Robert, em 1886, declarou que os sonhos normais, de um modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Verificamos, porém, que as teorias de sonho elaboradas por Robert tornaram-lhe essencial descartar as impressões mais recentes, deixando de fora as mais antigas. Não obstante, a sua afirmação também permanece correta, como posso confirmar por minhas próprias pesquisas. Um autor norte-americano, Nelson, é de opinião que as impressões empregadas com mais frequência num sonho decorrem do penúltimo ou do antepenúltimo dia antes de o sonho ocorrer, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente atenuadas ou remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vigília, ficaram aturdidos com o fato de as impressões com que os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados só aparecerem nos sonhos depois de terem sido, de certa forma, postas de lado pelas atividades do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele de início, enquanto se acham dominadas pela dor. Delage passou essa informação e observou. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras também, Sra. Allan, coligiu exemplos também sobre o contrário, afirmando o direito de cada um de nós ao individualismo psicológico nesse aspecto. A terceira e mais surpreendente e menos compreensível característica da memória nos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido, pois nos sonhos o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de Virgília, apenas o que é mais importante, mas pelo contrário, também o que é mais irrelevante ou insignificante. No tocante a este ponto, citarei autores que deram uma expressão mais vigorosa à sua surpresa em relação a estes fatos. Hildebrand, em 1875, afirmou que o fato notável é que os sonhos extraem os seus elementos não de acontecimentos importantes e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais, dos fragmentos sem valor, é o que se pode dizer, do que se vivenciou recentemente ou de um passado remoto. Uma morte na família que nos tenha comovido profundamente e sob cuja sombra imediata tenhamos adormecido tarde da noite é apagada da nossa memória até que com o nosso primeiro momento da noite ela retorne novamente com muita violência ao nosso pensamento. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua e em quem não pensamos mais depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nosso sonho. Strumpel afirmou em 1877 que há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns dos seus componentes de fato provêm de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância e tão triviais do ponto de vista da consciência e da vigília que foram esquecidas logo após a sua ocorrência. As experiências dessa natureza incluem, por exemplo, comentários ouvidos por acidente, ações de outra pessoa observadas de forma desatenta e vislumbres passageiros de pessoas ou coisas, ou alguns fragmentos isolados do que você leu e assim por diante. Havelock Ellis, em 1899, afirmou que as emoções profundas da vida da Virgília e as questões como problemas pelos quais difundimos a nossa principal energia mental voluntária não são o que costumam se apresentar de imediato à consciência onírica.
No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Beans afirmou em 1878 que efetivamente toma essa peculiaridade específica da memória nos sonhos como uma oportunidade de expressar a sua insatisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou. E os sonhos naturais levantam problemas semelhantes, porque nem sempre sonhamos com as impressões minêmicas do dia que acabamos de viver. Porque, muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, nós mergulhamos em vez disso num passado remoto e quase esquecido. Porque a consciência nos sonhos recebe com tanta frequência a impressão de imagens indiferentes, enquanto as células cerebrais, justamente onde trazem as marcas mais sensíveis do que se viveu, permanecem em sua maioria silenciosas e inertes, a menos que tenham sido incitadas a uma nova atividade um pouco antes, durante a vida de estar desperto. É fácil perceber como notável preferência demonstrada pela memória nos sonhos ou por elementos indiferentes e consequentemente despercebidos da experiência da vigília está fadada a levar as pessoas a desprezarem de um modo geral a dependência que os sonhos têm da vida enquanto você está desperto e a dificultar qualquer caso específico a comprovação dessa dependência. Assim, a senhorita Calkins, em 1893, em seu estudo estatístico dos seus próprios sonhos e os do seu colaborador, verificou que 11% do total não havia nenhuma conexão visível com a vida enquanto eles estavam despertos. E Delbran, em 1875, sem dúvida está certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas ou fantasiosas se dedicássemos tempo e empenho suficiente a essa investigação e da sua origem. Ele se refere a isso como uma tarefa extremamente trabalhosa e ingrata, pois em geral termina por desenterrar cantos mais remotos da memória, toda espécie de eventos psíquicos totalmente sem valor e por arrastar a luz mais uma vez do esquecimento em que fora mergulhado talvez a primeira hora após a sua ocorrência, toda espécie de momento completamente irrelevante do passado. Só posso lamentar que este autor de aguda visão tenha desistido de seguir a trilha que teve esse começo muito auspicioso. Se a tivesse seguido, ele o teria levado ao próprio cerne da explicação dos sonhos. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente. Dubrow concluiu que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos que mencionaremos adiante procuram explicar seu absurdo e a sua incoerência por meio de um esquecimento parcial do que sabemos durante o dia. Se levamos em conta a extraordinária eficiência que acabamos de ver exibida pela memória nos sonhos, temos uma vívida noção da contradição que essas teorias envolvem. Talvez nos ocorra que o fenômeno do sonhar possa ser inteiramente reduzido a um fenômeno da memória. Os sonhos, poder-se-ia supor, são a manifestação de uma atividade reprodutiva que é exercida mesmo durante a noite e que constitui um fim em si mesma. Strumprel frisa com razão que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções, e isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas.
É verdade que existem casos excepcionais em que no sonho se repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance da nossa memória enquanto estamos acordados. Dubrou conta-nos como em um dos sonhos do seu colega da universidade reproduzia-se os detalhes de um perigoso acidente de carruagem que ele sofreu e do qual escapou quase que por um milagre. A senhora Calkins menciona dois sonhos cujo conteúdo foi uma reprodução exata de um acontecimento do dia anterior, e eu mesmo terei a oportunidade mais adiante de relatar um exemplo por mim vivenciado e observado de uma experiência infantil que reapareceu no sonho sem qualquer modificação.